Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo que Ele nos inspire a todos nós. Proteja a todos desse planeta maravilhoso, os seus dirigentes políticos, dirigentes doutrinários, que possam abençoar nossas casas, que possam ajudar a todos nós encarnados e a nossos irmãos desencarnados que convivem conosco. Que todos possam ser esclarecidos, orientados e conduzidos para um lugar de auxílio, de bênçãos, de paz. Que nós possamos continuar nossa jornada evolutiva, aprendendo, colocando em prática esse aprendizado em nosso dia a dia, respeitando as diferenças de cada um de nós, amando a todos, independente da evolução da pessoa, e respeitando a natureza, os animais e todos os seres que vivem nesse universo maravilhoso. Obrigado, Pai, por tudo. Ilumine a cada um de nós, nesse dia e sempre. E graças a Deus. O Evangelho, segundo o Espiritismo, foi aberto no capítulo. Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e a lição é convidar os pobres e estropiados. Muito bem. Então, nós estamos fazendo o estudo, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, a gente está bem no início desses nossos estudos. A gente faz uma visão geral sobre todo o conhecimento e a doutrina espírita. Então, na noite de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Kardec. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Allan Kardec, o professor e o codificador. Então, aqui esse texto vai falar um pouquinho sobre vários aspectos sobre Allan Kardec. Começando pelo menino. Esse texto é um pouquinho longo e a gente vai lendo e vai estudando e se conseguir terminar hoje, ok. Se não terminar, termina na próxima semana. Ok? Então vamos lá, Celso. Vamos. Duas são as fases em que se pode dividir a vida de Allan Kardec. A primeira, como consagrado professor rival. A segunda, como codificador do Espiritismo. Destacaremos a seguir os aspectos mais importantes da sua luminosa trajetória pela Terra. O menino Hippolyte. Nascimento. Allan Kardec, cujo verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu em cidade de Lyon, né, França, a 3 de outubro de 1804, no seio de antiga família lionesa de nobres e dignas tradições. Foram seus pais Jean-Baptiste Antoine Rivail, magistrado íntegro, e Jeanne-Louise Duhamel. O futuro codificador do Espiritismo recebeu um nome querido e respeitado e todo um passado de virtudes, de honra e probidade.
Grande número dos seus antepassados se tinham distinguido na advocacia, na magistratura e até mesmo no trato dos problemas educacionais. Bem cedo, o menino se revelou altamente inteligente e agudo observador, denotando franca inclinação para as ciências e para os assuntos filosóficos, compenetrado de seus deveres e responsabilidades como se fora um adulto. Os primeiros estudos, o Instituto Yverdon. Então, aqui está falando sobre Allan Kardec. Então, a gente vai ver aqui, né, que o nome realmente, nome de nascimento de Allan Kardec é esse aqui, né? O Hippolyte, Léon, Denisart, e vai. Então, e depois a gente vai entender por que que ele usou um pseudônimo nos livros espíritas. Então, ele nasceu, ele tem uma família, ele nasceu na França. Já desde criança, ele percebeu que ele era uma pessoa observadora, uma criança observadora, inteligente, né? Uma mente aguçada. Os primeiros estudos, o Instituto Yverdon. Conforme nos conta Henri Sauce, deve ser isso, biógrafo de Kardec, Rivail realizou seus primeiros estudos em Lyon, sua cidade natal, sendo educado dentro dos severos princípios da honradez e retidão moral. É de se presumir que a influência paterna e materna tenham sido das mais benéficas na sua infância, constituindo-se em fonte de nobres sentimentos. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviam a Yverdon, ou Yverdun, cidade suíça do cantão de Vaud, situada na extremidade de SO do lago Neuchâtel e na foz do Thiel, a fim de completar e enriquecer sua bagagem escolar no célebre Instituto de Educação, ali instalado em 1805, pelo professor filântropo João Henrique Pestalozzi, frequentando todos os anos por grande número de estrangeiros, frequentado todos os anos por grande número de estrangeiros, citado, descrito, imitado, era uma palavra a escola modelo da Europa. Altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas voltavam maravilhadas de suas visitas ao famoso instituto. Louvaram o criador dessa obra revolucionária e por ela também se interessaram Goethe, o rei da Prússia, Frederico Guilherme III, e sua esposa Luísa, o czar da Rússia, Alexandre I, e o rei Carlos IV da Espanha, os reis da Baviera e de Württemberg, o imperador da Áustria e a futura imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina da Áustria, e muitos expoentes da nobreza europeia e do mundo cultural. O menino Denizar Ribaio, ao qual os destinos reservariam sublime missão, logo se revelou um dos discípulos mais fervorosos do insigne pedagogista suíço. Possuidor de inteligência penetrante e alto espírito de observação e, ainda mais, inclinado naturalmente para a solução dos importantes problemas do ensino e para estudo de ciências e da filosofia, Rivaio cativou a simpatia e admiração do velho professor, desde se tornando, pouco depois, eficiente colaborador. Os exemplos de amor ao próximo fornecidos por Pestalozzi, para quem o amor é o eterno fundamento da educação, norteariam para sempre a vida do futuro codificador do Espiritismo. Aliás, até mesmo aquele bom senso que Flammarion com felicidade aplicou a Rivaio foi cultivado e avigorado com as lições e os exemplos recebidos no Instituto de Yverdon, onde também lhe desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e dos livres pensadores. Então, tem toda uma preparação, né, do mundo espiritual para preparar o Kardec para a missão dele.
Então, ele nasce numa família estruturada, onde os pais dão uma base moral para ele. Depois, ele vai estudar, é colocado numa das escolas, na melhor escola da Europa, numa metodologia que é moderna para a época. Ou seja, tem toda uma pedagogia de ensino diferente, que chama a atenção de grandes pessoas, né, importantes dentro de vários pontos da Europa. Então, ele teve uma formação pedagógica de ensino muito boa. Além do que, ele tem uma inteligência muito desenvolvida, chama a atenção do próprio Pestalozzi. Existem aqui no Brasil várias escolas que procuram seguir essa metodologia pestalozziana, né? E até hoje o Pestalozzi tem importância na educação. Então, Pestalozzi diz que você tem que trabalhar do conhecimento mais simples para o mais abstrato. Você tem que trabalhar o que o aluno sabe, trabalhar com amor, né? E a partir disso, você vai desenvolvendo que o próprio aluno vá entendendo, raciocinando, né? E vai desenvolvendo o próprio conhecimento. Em vez de você impor o conhecimento como jogar o conhecimento, você vai fazendo a pessoa, a criança, a raciocinar. E quando você raciocina e entende, observa a natureza e deduz as teorias a partir da natureza, aquilo fica impregnado, fica fixo no seu conhecimento. Então você entende, você não aceita qualquer teoria. Você observa, né? E a partir da observação você vai entendendo. Então, tudo essa formação dele, né, ajudou muito e pesou muito na codificação da doutrina espírita. O professor Rivaio, as obras didáticas. Sem dúvida, chegando à capital da França, Denisard Rivaio logo se pôs a exercer o magistério, aproveitando as horas vagas para traduzir obras inglesas e alemãs e para preparar o seu primeiro livro didático. Assim é que, em dezembro de 1823, lançou o Curso Prático e Teórico de Aritmética, segundo o método de Pestalozzi, com modificações. O Cours de Arithmétique, curso de aritmética, constituiu a primeira obra de cunho pedagógico e a primeira entre todas as demais dadas a público de Rivaio. O futuro codificador do Espiritismo, com apenas 18 anos de idade, empregara esforços e talento na preparação do utilíssimo livro, assentando-o em bases pestalozzianas, mas com muitas ideias originais e práticas do próprio autor. A obra em questão era recomendada aos instrutores e às mães de família que desejassem dar a seus filhos as primeiras noções de aritmética, e primava pela simplicidade e clareza, qualidades estas que são, aliás, o principal mérito de todas as publicações de Rivaio Kardec. O método por ele empregado desenvolve gradualmente as faculdades intelectuais do aluno. Este não se limita a reter as fórmulas pela memória, penetra-lhes na essência, por assim dizer. Além dessa obra, Rivaio publicou numerosos livros didáticos, bem como planos e projetos dirigidos à reforma do ensino francês, numa verdadeira fertilidade pedagógica, no dizer de Vinteuil et Thyssen, Destacaremos, entre outras, as seguintes obras: Curso Completo Teórico e Prático de Aritmética, 1845, Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, em 1828, Gramática Francesa Clássica, 1831,
Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? 1831. Memória sobre a Instrução Pública, 1831. Manual dos Exames para os Títulos de Capacidade, 1846. Soluções dos exercícios e problemas do Tratado Completo de Aritmética, 1847. Projeto de reforma no tocante aos exames e aos educandários para meninas, 1847. Catecismo Gramatical da Língua Francesa, 1848. Ditados Normais dos Exames, 1849. Ditados da Primeira e da Segunda Idade, 1850. Gramática Normal dos Exames com Levi Alvarez, 1849. Curso de Cálculo Mental, 1845 ou antes. Programa dos cursos usuais de Física, Química, Astronomia e Fisiologia, 1849, provavelmente. Então, Esse, ele fez aí uma grande quantidade de livros. E a gente vê, ele acaba publicando em várias áreas. Então, ele começa a publicar em aritmética, publica na língua, ensino de francês, sobre problemas, né, do ensino, da reforma do ensino, da gramática. Então, sobre as ciências físicas, química, astronomia, filosofia, ou seja, do conhecimento da época, ele tem um conhecimento vasto. Ele acaba dando se escrevendo livros didáticos em várias áreas. A gente sabe que, logicamente, que o conhecimento, à medida dos anos, foi se ampliando, né? Mas ele tinha uma formação para várias áreas e todas elas pensando na forma de como ensinar, né? Como ensinar matemática, como ensinar francês, como ensinar química, como ensinar física, astronomia. Então ele tinha uma cultura muito grande e uma preocupação didática de passar isso para frente. E ele tinha uma publicação, né? Todo ano ele estava publicando livros novos. Então ele era reconhecido, né? Então o professor que vai, ele era conhecido na França pela publicação de diversos livros. o ensino intuitivo. Como não podia deixar de ser, Rivaio utilizou-se do ensino intuitivo, processo didático preconizado por Pestalozzi, e segundo o qual se transmite ao educando a realização, a atualização da ideia, recorrendo-se aos exercícios de intuição sensível, educação dos sentidos, com a passagem natural de atividades mentais que preludiam a intuição intelectual. A ideia existe originalmente na criança e a intuição sensível é somente a sua realização concreta, um único meio de a ideia se tornar compreensível porque se encontra como força modeladora que vive e atua na criança. O ensino intuitivo se funda na substituição do verbalismo e do ensino livresco, pela observação das experiências, pelas representações gráficas, etc., operando sobre todas as faculdades da criança. A base da instrução elementar de Pestalozzi, afirmou Juliane de Paris, é a intuição, que ele considera como fundamento geral de nossos conhecimentos e o meio mais adequado para desenvolver as forças do espírito humano da maneira mais natural. Ô, Lourenço, também queria acrescentar aqui que eu fui ver o método Pestalozzi, né? Aqui só bem resumido, ó. No método Pestalozzi, encontram-se três elementos, que é a base, né, do método: o coração, a cabeça e a mão. Por isso ele diz o método intuitivo, né? Que na verdade você precisa pensar, você precisa sentir e fazer. Essa é a questão, né? Não somente ler, é assim, assim, ou seja, é o método que o Pestalozzi utilizava na época.
esse é um método eficiente, né? O Eurípides Barçanufo, aqui em Minas Gerais, ele também ele tinha lá a escola Allan Kardec, e ele utilizava também esse ensino pela natureza, que é mais ou menos o que também envolve o método de Pestalozzi. Ou seja, você tem que ter a intuição. Mas para ter a intuição, você tem que também observar o que tá acontecendo ao seu redor. Então, o Pestalozzi não, não dizia o que a gente faz, a maioria, normalmente hoje. Ainda hoje, a gente pega aí, ó, derrama o conhecimento em cima do aluno. A gente despeja muito conhecimento em cima do aluno, em vez de trabalhar a intuição dele, trabalhar a intuição, o raciocínio, a observação, colocar na massa. Se a gente fizesse isso, o conhecimento ficaria muito mais sólido, muito mais sedimentado. Logicamente que a metodologia tinha que ser outra. O número de alunos que você consegue abraçar tem que ser menor, né? Você não pode pegar numa sala de 100 alunos e tentar usar esse método Pestalozzi, que não vai funcionar direito. Não vai funcionar. Tem que pensar em grupos menores, você conseguir acompanhar, né, o dia a dia. Infelizmente, hoje, no mundo, ainda o ensino está longe de um método bom como esse. O exercício das funções diretivas educativas. Tendo fundado em 1826, em Paris, a instituição Rivail, o jovem professor aí exerceu funções diretivas e educativas, desenvolvendo notável trabalho de aprimoramento da inteligência de centenas de educandos, aos quais ele carinhosamente chamava de meus amigos. Deve-se ressaltar que tanto a instituição como em muitos outros de seus empreendimentos, Rivaio pôde contar com o apoio e a dedicação da professora Amélie Gabrielle Boudet, com quem se casara em 1832. Foi no decorrer da sua carreira de instrutor filantropo que Rivaio exercitou a paciência, a abnegação, o trabalho, a observação, a força da vontade e o amor às boas causas, a fim de melhor poder desempenhar a gloriosa missão que lhe estava reservada. Assim, antes mesmo de o Espiritismo lhe popularizasse e imortalizasse o pseudônimo de Allan Kardec, já havia Rivaio firmado bem alto no conceito do povo francês e no respeito de autoridades e professores, a sua reputação de distinguido mestre da pedagogia moderna, com o seu nome inscrito em importantes obras bibliográficas. Então, ele é bem conhecido, ele escreveu essas obras pedagógicas, né? Então, o nome dele já era conhecido, reconhecido na França pela importante contribuição na educação. Ele teve ele trabalhou junto com a esposa, né? Então a esposa sempre trabalhava na escola, nessa parte de filantropia. Então era um trabalho de parceria, né? Do Kardec com a, a professora Amélie, né? E que estava sempre trabalhando, sempre os dois trabalhando juntos, né? E um apoiando o outro para poder fazer. Então, era um trabalho de filantropia, ajudando os alunos a crescerem, né? Então, já era reconhecido, mesmo antes da codificação. A missão: os primeiros contatos com os fenômenos mediúnicos. Conforme já foi comentado no item 2 do roteiro 1 deste módulo, em meados do século XIX, as mesas girantes revolucionaram a Europa, sobretudo a França, chamando a atenção de toda a sociedade, inclusive da imprensa.
O professor Rivaio, estudioso do magnetismo, assim se expressa a respeito dos novos fatos. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador Sr. Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo e que me disse: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são, parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. É com um efeito muito singular, respondi. Mas, a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que elas se movam. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse: temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale. Interrogada, ela responde: isto agora, repliquei-lhe, é outra questão. Só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Era lógico este raciocínio. Eu concebia o movimento por efeito de uma força mecânica, mas ignorando a causa e a lei do fenômeno. Afigurava-se-me absurdo atribuir-se inteligência a uma coisa puramente material. Achava-me na posição dos incrédulos atuais, que negam porque apenas veem um fato que não compreendem. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza, e que a minha razão repelia. Ainda nada vira nem observara. As experiências realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé confirmavam a minha opinião quanto à possibilidade do efeito puramente material. A ideia, porém, de uma mesa falante ainda não me entrara na mente. No ano seguinte, estávamos em começo de 1855, encontrei com o senhor Carlotti, amigo de 25 anos, que me falou daqueles fenômenos durante cerca de uma hora com um entusiasmo que consagrava a todos as ideias novas. Passando algum tempo pelo mês de maio de 1855, fui à casa da sonâmbula senhora Roger, em companhia do senhor Fortier, seu magnetizador. Lá encontrei o senhor Patier e a senhora Planemaison, que daqueles fenômenos me falaram no mesmo sentido em que o senhor Carlotti se pronunciara, mas em tom muito diverso. O senhor Patier era muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu em mim viva impressão e, quando me convidou a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Planemaison, a rua Grange Batelier 18, aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica numa ardósia, com auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Bem depressa, ocasião se me ofereceu de observar mais atentamente os fatos, como ainda não fizera. Numa das reuniões da senhora Planemaison, travei conhecimento com a família Baudin, que residia então à rua Reschewart. E o senhor Baudin me convidou para assistir às sessões hebdomadárias, semanárias, né?
que se realizavam em sua casa e às quais me tornei desde logo muito assíduo. Os médiuns eram as duas senhoritas Baldin, que escreviam numa ardósia com auxílio de uma cesta, chamada carrapeta, e que se encontra descrita em O Livro dos Médiuns. Esse processo, que exige concurso de duas pessoas, exclui toda a possibilidade de intromissão das ideias do médium. Aí tive o ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes até a perguntas mentais, que acusavam, de modo evidente, a intervenção de uma inteligência estranha. Então, ele tá, começa a ter. A gente falou já das irmãs Fox. Depois falamos das mesas girantes. Essas mesas girantes, as mesas saltavam, dançavam, né? Pulava, a cestinha se mexia. E o pessoal usava isso como uma diversão, um passatempo. Ah, Kardec fala, né, que quando as mesas estavam se movimentando, ele pensa no magnetismo. A ideia da palavra magnetismo é uma coisa meia que se confunde com a física, né? Porque o magnetismo visto pela física é uma coisa. O magnetismo falado pelo Kardec é um magnetismo mais ligado a Mesmer, que o Mesmer falava que tinha um magnetismo animal. Mesmer, ele curava as pessoas com os passes, com o poder do magnetismo pessoal dele, que o Mesmer chamava de magnetismo animal. Então ele fazia vários experimentos de imposição das mãos, né? E a partir da imposição das mãos, ele transmitia um fluido. E esse fluido, que Mesmer não sabia muito bem, ele conseguiu ajudar e curar muita gente. Kardec fazia parte, conheceu esses fenômenos de Mesmer, né? E é isso do magnetismo. O magnetismo da física envolve eletricidade, envolve corrente elétrica, é um pouco diferente desse magnetismo que ele está dizendo aí, né? Então, a palavra é uma palavra que é usada que você pode confundir, né, as duas coisas, né? Então, o magnetismo da física é um fenômeno. O magnetismo que Kardec fala é uma coisa diferente, tá? Que está ligado aos passes. Então, os passes têm a ver com esses magnetismos, né? O magnetismo da física é uma coisa não isso, é uma corrente que circula. Então, você pega um fio e você circula a corrente em torno desse fio, dá um efeito magnético. Por exemplo, Eu acho. você pode, por exemplo, gerar um ímã através do magnetismo. O trem bala, o trem bala funciona, o trem que é muito rápido, ele flutua num campo magnético. Mas é uma coisa diferente do magnetismo animal. Ah, então, é isso daí. A Kardec pensava no que o Mesmer fazia, da imposição das mãos, dessa transmissão de fluido, e ele falava, tá, tudo bem, você consegue transmitir fluido para uma pessoa. Como você pode transmitir o fluido para um objeto? Então, quando o objeto simplesmente se movia, ele falava: ah, uma pessoa está transmitindo um fluido para um objeto e esse objeto se move. Então, deve ser algum efeito magnético desse que ele está falando, magnetismo animal de Mesmer. Acontece que quando ele observa que a mesa começa a responder perguntas, fala, opa, se a mesa responde, é que tem uma inteligência por trás. Se aí tem uma inteligência por trás e a mesa não é inteligente, da onde vem essa inteligência? Da onde vem essa consciência? As pessoas utilizavam isso como uma brincadeira, como uma diversão. Mas Kardec começa a estudar de maneira séria,
para entender, mas da onde vem essa inteligência? Então ele começa a fazer perguntas, começa a interagir com essas inteligências para entender isso. Ao invés dele criar teorias, ele vai observar. E o que a Pestalozzi, né, que ele aprendeu com Pestalozzi, observar o fenômeno e, a partir do fenômeno, entender o que está acontecendo. Não criar teorias do nada. Então, toda essa a formação dele de observação ajudou ele a estudar e entender um fenômeno desconhecido. Os primeiros estudos sérios do Espiritismo. Foi nessas reuniões, na casa da família Baldin, que comecei os meus estudos sérios de Espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi o que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, que não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Reconhecida desde o princípio esta verdade, me preservou do grave escolho de crer na infabilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações, a chave de inúmeros fenômenos até então inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era que aquela comunicação permitia se conhecessem o estado desse mundo, seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Vi logo que cada espírito, em virtude da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, me desvendava uma face daquele mundo, do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes de todas as classes, não podendo um só individualmente informar-nos tudo. Compete ao observador formar o conjunto, por meio dos documentos colhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e comparados uns com os outros. Conduzi-me, pois, com os espíritos como houvera feito com os homens. Para mim, eles foram do menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. Como ele se comunicava com os espíritos? Através de uma cestinha. Então você tinha lá na cesta preso alguma coisa que escrevia. Por exemplo, um giz. Por exemplo, um lápis. Então, na ardósia, você pegava um giz e ficava escrevendo lá. Então, a cestinha se movia e dava as respostas. Posteriormente, ele prendeu um lápis nessa cestinha. Aí, em vez do giz, o lápis era um pouco mais preciso na hora de escrever. Então, com
a cestinha se movendo e alguma presa nessa cesta, ela escrevia na ardósia, escrevia num papel e passava essa informação. E Kardec percebeu que existia um mundo invisível e que essas pessoas que estavam se comunicando estavam nesse mundo invisível. Uma vez que o conhecimento que estavam passando não era das pessoas que estavam no ambiente, não era um reflexo da mente das pessoas presentes que vinha aquele conhecimento. Outra coisa, as pessoas que estavam falando, os espíritos que estavam falando, não eram infalíveis. As pessoas falavam o que conhecia, do seu conhecimento. Então, ele falou: é a mesma coisa que a gente entrar numa cidade. Para conhecer a cidade, eu não posso conversar com uma pessoa. Eu tenho que conversar com pessoas de vários lugares, de várias culturas, de vários conhecimentos, porque cada um vai dar a sua visão particular do todo. Se eu falar com uma pessoa só, eu vou ter uma visão particular. Se eu falar com muita gente, eu vou ter uma visão mais global. E cada pessoa consegue transmitir uma parte do conhecimento. E se você for um observador, você vai entender como que é aquela cultura, como é aquele conhecimento. Então é uma coisa de observação. Então Kardec conversou com os espíritos mais elevados, mais atrasados, de uma cultura grande e uma cultura pequena. E foi a partir dessas conversas deduzindo e entendendo como funcionava o mundo dos espíritos. Notícias e desempenho da missão. Em 12 de junho de 1856, pela mediunidade da senhorita Aline C., o professor Rivaio dirige-se ao Espírito Verdade, com a intenção de obter mais informações acerca da missão que alguns espíritos já lhe haviam apontado, missionário-chefe da nova doutrina. Estabeleceu-se então o diálogo que segue. Pergunta a verdade, né, ao espírito. Bom espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalam. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas, do papel de simples trabalhador ao missionário-chefe, a distância é grande e não percebo o que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. Resposta: confirmo o que foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria. Portanto, os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales de tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Vem a pergunta agora. Nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim.
Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Resposta: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, do teu lado, não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Pergunta: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Resposta: não. Mas a missão dos reformadores é prene de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, portanto, se te trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos escarniçados se configurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sobre passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. Faça mistério principalmente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes prometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Após o diálogo com o Espírito Verdade, estando mais lúcido sobre o que lhe competia fazer daí para diante, Rivaio elevou a Deus uma prece, revelando humildade e total submissão aos desígnios superiores. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. No que diz respeito ao teor do diálogo travado com o Espírito Verdade, Kardec registra 10 anos depois as seguintes observações. Escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867. 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos escarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim, as minhas melhores instruções foram falseadas,
traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava, pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris se constituiu foco de contíguas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que, de boa fisionomia, na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalado a saúde e comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Mas, também a par dessas vicissitudes que de satisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Este resultado não mo anunciou o Espírito de verdade, que, sem dúvida, intencionalmente apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevam de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos e desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Então, Kardec veio com a missão de trazer a doutrina espírita. E o Espírito Verdade disse para ele: o sucesso da missão depende de você. Os espíritos, os bons espíritos, vão te dar todo o apoio, vão te dar toda a ajuda, mas você tem um livre arbítrio de fazer o que você quiser. Então, mas e se Kardec tivesse fracassado? Se ele tivesse desvirtuado? Jesus ia mandar uma outra pessoa no lugar. Então, mandou o Rivail. Deu uma família estruturada. Deu a cultura, o ensinamento para ele, né? A moral, né, bem alinhada, uma boa cultura, um bom conhecimento e preparou ele para a missão. Agora, a boa vontade dele de fazer uma coisa ou outra depende dele. Então ele percebeu o fenômeno, começou a estudar o fenômeno de maneira séria e se dedicou. Como a doutrina espírita, né, traz algo novo, traz algo que a pessoa vai mudar de pensamento, muita gente acabou perseguindo, contrariando, traindo, e pela persistência dele, as coisas foram em frente.
Jesus, né, trouxe a boa nova e foi crucificado. Kardec, né, através de Kardec, ele acabou organizando a doutrina espírita, com todo o amparo de uma grande quantidade de espíritos. Então, essa grande quantidade de bons espíritos estava amparando Kardec e outras pessoas da codificação. Quando ele fala aí das médiums, lá no livro dos espíritos, no livro dos médiums, nos livros, está escrito quais médiums foram usadas, quais médiums foram utilizados para poder fazer a codificação? Não, porque não importa os médiums que estavam escrevendo. Na verdade, Kardec utilizou vários médiums ali na França, mas veio muitos escritos de outras partes da Europa, que ele foi perguntando e houve as respostas e ele foi organizando tudo isso. Então ele teve um amparo muito grande, mas ele teve um desafio muito grande, né? Desafio à saúde, desafio de perseguição, de traição, mas ele foi seguindo em frente. Então, se ele não tivesse feito isso, ele ia uma vida mais tranquila, talvez ele desencarnasse mais para frente. Mas ele se dedicou, ele escrevia, lia as coisas, tal, e isso acabou, logicamente, que desgastando fisicamente ele, para ele conseguir trabalhar, tal. Ah, ele teve uma vida difícil. Ele ele publicou um monte de livros. Ele dava muitas aulas. Ele trabalhava muito. Mas a partir da dedicação para a doutrina espírita, ele não ganhou nada de nenhum dinheiro em cima disso. Então ele tinha uma vida muito difícil financeiramente. Ele colocava dinheiro para publicar os livros. Diferente de hoje, que para publicar um livro é muito fácil. É muito fácil publicar hoje, mas naquela época era muito complicado e era muito custoso. Então, ele foi se dedicando, foi tendo apoio, mas teve um grande sacrifício pessoal dele para poder organizar e fazer, trabalhar muitas horas por dia, dedicado para organizar e escrever esses livros. Porque imagina você receber um monte de informações de vários pontos e você tinha que ler aquilo, entender e filtrar. Porque não é todo o papel. Kardec não acreditou em tudo que chegou na mão dele. Na verdade, boa parte que chegou na mão dele, ele falou: Isso aqui é bobagem, tira fora. Isso aqui, não sei. Então, deixa. Se eu tô na dúvida se isso aqui é verdade ou não, eu não coloco. Ele colocou nos livros o que ele tinha certeza de que era, o que batia com a razão, o que batia, tinha a mesma informação de vários pontos diferentes, de médias diferentes, de espíritos diferentes. Então ele teve um trabalho muito grande de investigação, de organização, de entender, que ele não sabia o que era. Então ele foi tentando entender como funciona o mundo espiritual, como funciona o universo, quais são as leis. Então é um trabalho de muita observação, muita dedução. E depois de organizado as ideias, é escrever de maneira didática, de maneira pedagógica, para que a gente pudesse entender.
O nome Allan Kardec. Quando da publicação do Livro dos Espíritos, o autor se viu diante de um sério problema. Como assinar o trabalho? E mais uma vez prevaleceu o bom senso do professor Rivaio, segundo se depreende das palavras do biógrafo. No momento de publicá-lo, diz H. Sossi, na obra biográfica de Allan Kardec, quarta edição, tal. O autor ficou muito embaraçado em resolver como o assinaria, se com o seu nome, Hipólito Leão Denizar Rivaio, ou com um pseudônimo, sendo o seu nome muito conhecido do mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores e podendo originar confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre de o assinar com o nome de Allan Kardec, nome que, segundo lhe revelara o guia Zéfiro, ele tivera ao tempo dos druidas, nas Galhas, hoje França. Então, foi revelado para Allan Kardec uma encarnação anterior. E nessa encarnação anterior, ele era chamado de Allan Kardec. Para não confundir a obra de educação científica, de francês, de matemática, com a doutrina espírita, ele adota um pseudônimo para realmente o que você assina como Hippolyte é uma tipo de obra. O que é assinado por Allan Kardec é uma obra totalmente diferente. E não há essa confusão entre as duas obras. Vale ressaltar que ele também codificou as obras. Na verdade, a obra mesmo era dos espíritos, né? E ele sabia disso. Se ele usasse o nome dele, é como se ele tivesse feito a obra, né? Então, ele realmente quis separar a situação e colocar um outro nome, né, para dizer que isso daqui é obra dos espíritos mesmo. Eu só codifiquei. Esse que é importante, né? Perfeito. As obras espíritas. Além de O Livro dos Espíritos, saindo a lume de 18 de abril de 1857, Kardec escreveu muitas outras obras espíritas, das quais se destacam a Revista Espírita, 1º de janeiro de 1858, O que é Espiritismo, julho de 1859, O Livro dos Médiuns, 15 de janeiro de 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, abril de 1864, O Céu e o Inferno, agosto de 1865, a Gênese, 16 de janeiro de 1868. Após a sua desencarnação, foi publicado em 1890 em Paris por P. G. Lemarie o livro Obras Próximas, coletânea de escritos do codificador do Espiritismo. Obras póstumas. Isso. Não menos importante é a correspondência mediante a qual Kardec estabeleceu contato com os escritores políticos, eclesiásticos, sábios, pessoas de todas as condições e de todos os lugares, esforçando-se por consolar, satisfazer e instruir, abrindo as almas aflitas e torturadas a ardentes e doces perspectivas da vida supraterrestre. Continua? Sim. A atuação de Kardec na codificação da doutrina espírita. É voz geral entre os estudiosos da doutrina espírita, no que diz respeito ao trabalho da codificação, que Kardec não foi simples compilador, tendo sua tarefa ido muito mais além da coleta da seleção do material, isto é, das mensagens recebidas do mundo espiritual sobre este assunto. Vantuil e Thyssen fazem os seguintes comentários. Conquanto Kardec sempre repetisse que o mérito da obra cabia todo aos espíritos que a ditaram, não é menos verdadeiro que a ele é que coube a ingente tarefa de organizar e ordenar as perguntas, e que perguntas, sobre os assuntos mais simples aos mais complexos, abrangendo vários ramos do conhecimento humano. A distribuição didática das matérias encerradas no texto, a redação dos comentários, as respostas dos espíritos, os quais primam pela concisão e pela clareza com que foram expostos,
a precisão com que intitula capítulos e subcapítulos, as elucidações complementares da sua autoria, as observações e anotações, as paráfrases e conclusões sempre profundas e incisivas, e bem assim a sua notável introdução. Tudo isto atesta a grande cultura de Kardec, o carinho e a diligência com que ele se ouve no afanoso trabalho que se comprometera a publicar. Kardec fez o que ninguém ainda havia feito. Foi o primeiro a formar com os fatos observados um corpo de doutrina metódico e regular, claro e inteligível para todos, extraindo do amontoado caótico de mensagens mediúnicas os principais fundamentais com que elaborou uma nova doutrina filosófica de caráter científico e de consequências morais ou religiosas. Então, ele fazia, por exemplo, muitas perguntas. Ele se programava para poder fazer. Ele não deixava o espírito falar, fazer qualquer coisa. O espírito vai falando qualquer coisa e ele vai. Não, ele foi organizando, ele foi feito uma metodologia. Então a gente observa as perguntas no livro dos Espíritos, então ele faz uma pergunta, o Espírito responde. Aí a próxima pergunta, né, complementa o que fez a anterior. E vai havendo uma sequência lógica de perguntas. Então, Kardec não foi simplesmente um observador, um organizador. Ele estava participando ativamente, interagindo ativamente com os espíritos. Você vê os palestrantes espíritas falando das perguntas de Kardec, fala que Kardec é muito inteligente, né? Então, ele faz uma pergunta, depois você faz a segunda pergunta, a consequência, vai. Ele organizava tudo aquilo e fazia as perguntas. E as mesmas perguntas para vários médiums. E depois, o trabalho de organizar e colocar numa sequência metodológica, didática, para a gente entender, é uns- uma coisa de observação, de inteligência muito grande. Então, Kardec não é qualquer espírito, né, para fazer toda essa obra de importância muito grande para todos nós, para a humanidade. Então, ele foi escolhido a dedo para que viesse e transmitisse, participasse ativamente dessa codificação. A mensagem é dos espíritos, mas ele teve todo um trabalho de organização, todo o trabalho de codificação. Então, o consolador é a doutrina, mas ele trabalhou muito para que isso ficasse de maneira organizada. Eu queria acrescentar o seguinte, né, que é muita coisa em pouco tempo, né? É muita coisa em pouco tempo. Agora, tem o seguinte, né? Talvez a gente até pense assim, ele fazia a pergunta para o espírito respondia, mas era tudo por psicografia, mano. Ele fazia a pergunta, né, então acho que ele anotava a pergunta e o espírito respondia através da psicografia. Pô, pra psicografia você tem que ler primeiro, parar, pensar e depois ainda fazer a pergunta. Então, não é que um dia ele já fazia uma pancada de pergunta e ele utilizava médio por muito tempo. Então, são vários dias fazendo perguntas e médios diferentes, são umas coisas assim que realmente impressiona a gente, né? Pelo fato de, não é assim, porque a gente está acostumado hoje em dia pela psicofonia, né? Porque você grava hoje, você vê, né? É fácil, você vai, o médium fala, você pode pensar, responder na hora, mas não era assim lá. Não era desse jeito, era através da psicografia. E foi bom, né? Porque pelo menos ele tem todos os registros das comunicações que ele podia parar, estudar, ler, reler e ver se a comunicação era procedente, não era procedente, tudo isso daí. Dificuldade isso aí. A desencarnação. Queria só complementar. E às vezes parece que as perguntas que ele faz é como se repetisse. Parece que se repete muito,
Mas não, né? Justamente para ter essa ordem, uma complementando a outra, né? Porque às vezes tem temas que parece que se repetem muito as até as perguntas são parecidas, né? Mas eu acho que é justamente isso, né? A metodologia, né? Para cercar ali o assunto de todas as formas ali, né? Não sei, Perfeito. acho que sim. A organização dele facilita o nosso estudo. O objetivo não era só para estudiosos, era Sim, para a população. É muito fácil estudar Kardec. Eu não sei como é que tem gente que fala que ele está ultrapassado. Ele é atual, muito atual, pelo amor de Deus, é muito sim. bom. A desencarnação. O trabalhador infatigável, sempre o primeiro a tomar da obra e o último a deixá-la, Allan Kardec sucumbiu a 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local, imposta pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Diversas obras que ele estava quase a terminar ou que aguardavam oportunidade por vir a lume, demonstrarão um dia ainda mais a extensão e o poder das suas concepções. Morreu conforme viveu, trabalhando. Sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração que só podia ser combatida por meio de repouso intelectual e pequena atividade material. Consagrado, porém, todo inteiro de sua obra, recusava-se a tudo o que pudesse absorver um só que fosse de seus instantes à custa das suas ocupações prediletas. Deu-se com ele o que se dá com todas as almas de forte têmpera. A lâmina gastou a bainha. Acerca da luminosa existência do mestre lionês, escreve o irmão X, Humberto de Campos. Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Então, é um trabalho grandioso, né? E ele fazia as perguntas, ele tinha as respostas, depois ele lia essas respostas e comparava as respostas e depois escrevia. Fazia a introdução, fazia as conclusões, né? E sob o amparo dos bons espíritos. Em um certo momento, ele está lá vendo essa papelada, escrevendo um dos capítulos. E ele está escrevendo, né, sobre. Ele tá lendo lá um texto, né? Está revendo, né? Tinha escrito, né, um texto, acho que é do Livro dos Espíritos, e está relendo para fazer uma revisão. Aí ele está relendo numa certa página, de repente, no meio da leitura, ele escuta algumas pancadas. Ele olha para o lado, para o outro, nada. Aí ele volta e relê aquela página. E sempre que chegava num certo momento da página, ele escutava algumas pancadas. Isso foi a noite toda. Aí na próxima reunião mediúnica, né, ele pergunta: por que que eu estava lendo lá e tinha essas pancadas no meio da minha leitura? Aí o Espírito Verdade fala para ele: porque naquela página que você estava lendo tem um erro. Aí ele fala: tá, beleza. E qual o erro? Leia e corrija. Eu não vou falar o erro para você, não. Tem um erro grave ali. E você está lendo assim, papapá, lá, 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 e não está percebendo. Mas qual o erro? Leia. Você tem capacidade para descobrir qual é o erro.
Aí, depois da reunião mediúnica, ele vai lá, né? No dia seguinte ou na mesma noite, ele vai lá. Nossa Senhora, eu escrevi isso, que absurdo! Ele percebeu o erro que estava, né? Isso acontece com a gente. Às vezes a gente escreve um texto, e a gente vai lendo, 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 e escreve uma coisa que falei, mas está errado e não percebe. Aí dá o mesmo texto para uma outra pessoa ler, e a pessoa rapidinho acha o erro, né? Kardec estava nesse momento, ele estava ali e tal. Então, Kardec fazia, ele organizava e fazia a revisão. Só que a obra, a doutrina espírita é tão importante para toda a humanidade que teve todo o amparo, né? E então os espíritos estavam de olho para que ela fosse escrita da melhor maneira possível. Então, elas não fizeram o trabalho de Kardec, mas ficaram de olho nele. Ó, tem um erro lá. Mas fala o erro. Não, não, o trabalho é seu. Se vira. Leia lá com atenção, né? Então, e ele sozinho percebeu que tinha um erro. Isso aconteceu também com a gente aqui na reunião mediúnica uma vez. Um espírito dando a mensagem, estava falando, tal, o mentor. Aí acho que o Celso estava gravando a mensagem dele e tal. Aí no meio da mensagem, no final da mensagem, ele fala: Ih, eu cometi um erro. Aí o Celso pergunta para ele: E aí, qual o erro? Não, não, não. Você não gravou? Escutem a mensagem e vocês me digam qual é o erro que tem essa aí. Se ainda tem essa mensagem gravada, Celso. Bom, agora também. Eu me lembro do fato, agora o erro qual foi, eu também não lembro agora, viu? Mas Em sim. fita, né? Em fita ainda? Em Era em fita, fita. era tudo, Gravadorzinho. era bobina. Mas o Espírito estava falando sobre uma parábola de Jesus. E ele estava usando a parábola para dar um ensinamento. Só que na hora dele falar, ele deu o conceito moral certo. Só que ele misturou duas parábolas. Ele pegou uma parábola do cego e misturou com a parábola do paralítico, não lembro exatamente. Ele pegou, ele acabou pegando duas parábolas e, sem querer, misturou as histórias. Moralmente estava correta a coisa, mas historicamente estava com a parábola meio errada, sei lá. Então, aí depois a gente lendo, né, com calma, tal, e assim, fala, mas aqui tem uma coisa estranha, né? Aí a gente foi olhar as parábolas e realmente tinha parábolas que não estavam sendo fiel à parábola de Jesus, né? Então, e Kardec tem todo esse amparo, tal, e todo esse trabalho e todos os estudos. A gente vai falar muito sobre a codificação, sobre Kardec, sobre todo o trabalho que, né? Mas deu para entender hoje? Alguma pergunta? Não? Então, quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Puxa, olha, deixa eu falar uma frase que o Espírito falou agora na última reunião. Não, só a frase que ele deu no comentário. Ele disse o seguinte, né? Por causa da crucificação de Jesus e tudo mais, toda essa coisa que existe aí com relação à crucificação, tudo, né? Ele falou, gente, nós temos que saber que Jesus não morreu. Jesus vive. Aí ele terminou com essa aqui. Não esqueçam que o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Olha o símbolo. Então você tem que pescar essas coisas assim. Se o túmulo está vazio, realmente onde está? Ele não morreu.
Então, a doutrina espírita tem essas coisas, né? Mas os espíritos têm que falar um negócio desse pra gente, porque muitas vezes a gente não consegue deduzir essas coisas, né? Bom, é. Voluntários? Eu faço. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso amado Mestre, aos mentores espirituais desse grupo, a proteção ao estudo da noite de hoje. Sempre tão eloquente e de ensinamentos maravilhosos. A revisão de cada um deles é uma preciosidade, porque em cada etapa da vida a gente aprende de uma forma diferente. Então agradecemos a oportunidade e consigamos estar juntos na próxima semana e que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, abençoe os nossos lares, ajude os espíritos das casas espíritas, a Casa da Esperança, a Casa do Caminho, e que juntos consigamos internalizar as lições para nos modificar, para nos tornar o nosso percurso de aprendizado na Terra melhor, mais fácil, seguindo as pegadas do Mestre e sobre os seus braços. E juntos, que Jesus e Deus nosso Pai escute a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu me atrapalhei um pouquinho no final da oração, tá? Desculpa aí. Muito bem. O importante é o sentimento da oração. É, Alguma boa evidência para ser relatada? cadê o Roberto? Não. Aí eu também não. Toda vez que eu fico concentrada escutando, eu não. A energia da gente bloqueia a providência. Não dá. Ok, então. Boa noite a todos. Boa noite, Noite, boa boa noite. noite. Boa noite. Boa Tchau, noite, obrigada. Nem olha, Obrigada, gente, já próprio.